O apresentador ficou com o envelope na mão. E por um segundo eu juro que eu vi o sorriso dele morrer. A plateia ainda estava gritando. Gente em pé, câmera girando, luz estourando, jurado batendo palma como se fosse final de Copa. E no meio daquele barulho todo, o carroceiro não comemorou. Ele só ficou parado. Parado demais. Quieto demais. Aí ele levantou o queixo, olhou para o apresentador, não com raiva, não com orgulho, com cansaço, e falou num tom tão baixo que me fez inclinar para frente na cadeira, como se eu tivesse medo de perder uma palavra. Eu não quero o dinheiro. Na mesma hora, eu senti o ar do estúdio mudar. Como se alguém tivesse puxado uma cortina invisível e, de repente, todo mundo lembrasse que estava respirando. O apresentador soltou uma risadinha automática. Aquela risada de quem vai contornar a situação. E respondeu rápido, rápido demais. Como assim? Claro que quer. Você ganhou. Isso muda a sua vida. E foi aí. Foi aí que o carroceiro fez a coisa mais perigosa que alguém pode fazer ao vivo. Ele disse a verdade sem enfeite. Ele engoliu seco, apertou as mãos calejadas uma na outra e falou, devagar, como quem está escolhendo as palavras porque sabe que o que vem depois não volta. Eu não sei guardar dinheiro. Uma jurada parou de bater palma no meio. A mão dela ficou suspensa, no ar, como se o corpo dela tivesse esquecido o próximo movimento. O apresentador piscou 2 vezes. Eu vi. A câmera pegou. Ele tentou sorrir de novo, mas o sorriso não encaixou. E antes que alguém pudesse explicar por ele, antes que alguém pudesse transformar aquilo em lição de humildade, ele completou. E eu senti o estômago cair. Fome não espera investimento. Eu ouvi um "ó" espalhado pela plateia como uma onda batendo em pedra. Não foi grito, foi susto. E aí ele soltou a frase que eu nunca vou esquecer, porque ela não parecia frase. Parecia um pedido que só alguém muito cansado teria coragem de fazer diante de um país inteiro. Eu queria comida quente e um copo d'água. Pronto. Acabou o show. Acabou a música. Acabou o clima. O apresentador travou de um jeito que não dava para disfarçar. Sabe quando a mente corre procurando uma saída e não acha? Foi isso. Ele abriu a boca e nenhuma palavra saiu. Nem piada, nem discurso, nem "aqui a gente vai ajudar". Nada. E o mais assustador não foi o silêncio. Foi o que o silêncio dizia. Porque naquele exato momento eu percebi que todo mundo ali, jurados, plateia, produção, eu, você assistindo, tinha entendido a mesma coisa ao mesmo tempo. Não era sobre ganhar, era sobre sobreviver. Só que, olha isso, o que você viu foi só a pontinha do que aconteceu. Porque assim que as câmeras começaram a se mover para salvar o clima, alguém atrás do palco apareceu com uma pasta na mão, um contrato, um sorriso treinado e uma pressa estranha, como se o carroceiro fosse não uma pessoa, mas um conteúdo que precisava ser controlado antes que desse problema. E é aí que a história vira. Porque o pedido dele não congelou só o estúdio, ele ameaçou o roteiro inteiro do programa. E quando um programa perde o controle do roteiro, meu amigo, ele faz coisas que você não imagina para recuperar. Então fica comigo, porque eu vou te contar isso por dentro, do jeito que a TV não mostra. Como ele foi parar ali, o que tentaram arrancar dele nos bastidores, e a revelação no final que muda completamente o sentido desse pedido por comida e água. Agora faz o seguinte, bem direto, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque eu tô te avisando. Essa história parece que começou no palco, mas a parte mais pesada aconteceu quando a luz do estúdio diminuiu e a porta do bastidor fechou. Antes de existir o carroceiro do programa, existia um homem que você provavelmente já cruzou na rua e não percebeu. E eu não tô te acusando. Eu tô te convidando a ser honesto comigo agora. Quantas vezes você já passou por alguém assim, sem registrar o rosto, sem perguntar o nome, sem imaginar a vida inteira que vinha antes daquele segundo? Ele era esse tipo de presença invisível. A carroça rangendo no asfalto, o bicho puxando com o pescoço baixo, o homem andando meio torto como se o corpo dele tivesse aprendido a se curvar antes mesmo da vida mandar. E as pessoas desviando, não por medo, mas por costume.
como quem desvia de um poste, como quem aceita que aquilo faz parte da paisagem. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém vê quando ele passa. Quando eu fui atrás de quem conhecia ele de verdade, a primeira frase que eu ouvi não foi bonita. Foi crua, foi seca e foi real demais para a televisão. Ele não trabalha, ele sobrevive. E para um segundo aí. Pensa nessa diferença. Trabalhar pressupõe pausa, descanso, amanhã. Sobreviver pressupõe urgência. Pressupõe hoje, pressupõe agora. Pressupõe acordar já cansado, porque o dia anterior ainda não terminou dentro de você. Ele acordava cedo, num nível que parece exagero quando eu falo, mas não é. Não era acordar às 5, não era antes do sol. Era acordar quando ainda tem silêncio demais no mundo. Quando o corpo pede mais 1 hora, mas a vida não autoriza. Porque o relógio dele não era de ponteiro, era de necessidade. Se ele saísse tarde, não tinha serviço bom. Se não tivesse serviço bom, não tinha dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não tinha comida. E se não tivesse comida, você já sabe. O dia seguinte começava quebrado. E eu fico me perguntando, e quero que você se pergunte comigo agora, como alguém planeja o futuro quando o presente está ameaçado? Como alguém pensa em guardar, investir, esperar, quando o estômago não negocia prazo? Tem um detalhe que me atravessou quando eu ouvi. Ele não falava, amanhã eu resolvo. Nunca. Ele falava, se der, eu resolvo. Percebe o peso disso? Se der, não é falta de ambição. É falta de garantia. É viver num mundo onde nada é certo o suficiente para virar promessa. Quem vive assim não faz plano bonito. Não faz discurso. Não faz projeção. Faz conta. Conta curta. Conta dura. Conta que, muitas vezes, não fecha. E aí eu penso no quanto a gente, eu e você, se acostumou a usar palavras grandes para coisas simples. Gestão financeira, planejamento, mentalidade, investimento. Palavras que soam inteligentes, mas que só fazem sentido quando o básico já está garantido. E é por isso, presta atenção nisso, que aquela frase dele lá no palco foi tão devastadora, porque ele não falava a língua das palavras grandes, ele falava a língua do corpo, do cansaço, da fome que não espera palestra. Ele vivia no mundo do básico, e mesmo assim, ele cantava. Cantava baixinho enquanto puxava peso. Cantava para marcar o ritmo da caminhada, cantava para não enlouquecer no silêncio. Cantava porque, de algum jeito que nem ele sabia explicar, a música organizava o caos dentro dele. Você já reparou como tem gente que canta não para ser ouvida, mas para continuar de pé? Ninguém dava nada por aquilo. Ninguém parava. Ninguém perguntava. Ninguém imaginava que aquela voz, jogada no vento da rua, um dia atravessaria um estúdio inteiro e deixaria todo mundo sem resposta. Até que, em algum momento, alguém olhou para aquela vida e não viu um homem. Viu audiência. E foi ali, muito antes do palco, muito antes da música, muito antes do prêmio, que essa história começou a sair do controle. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Você acha mesmo que ele acordou um dia e pensou, vou me inscrever num programa de TV? Que ele entrou num site, gravou um vídeo, escolheu a melhor luz, repetiu a música até ficar perfeita? Não, nada disso. Ele não se inscreveu. Ele foi descoberto. E eu coloco essa palavra entre aspas porque, quando eu entendi como isso aconteceu, eu senti um frio subir pela espinha. Porque não foi descoberta no sentido bonito, de talento encontrado por acaso. Foi seleção. Foi escolha estratégica. Foi alguém olhando para a realidade dele e pensando, isso rende. Gente da produção foi até a região onde ele trabalhava. Não chegaram perguntando quem canta bem. Isso seria simples demais. Eles perguntaram outra coisa, uma pergunta muito mais perigosa. Quem aqui tem história? E para um segundo aí comigo. O que você acha que história significa para a televisão? Nem sempre é superação. Às vezes é dor bem editada. Sofrimento com começo, meio e fim. Emoção calculada. Eles não queriam só voz. Queriam contexto. Queriam passado difícil. Queriam frase de impacto. Queriam alguém que o público olhasse e pensasse, coitado, mas que bonito. Chamaram ele para uma entrevista. Ele foi,
sem imaginar o que aquela conversa realmente era. E nessa entrevista, presta atenção nisso, quase não falaram de música. Falaram de quê? De fome, de conta atrasada, de vergonha, de humilhação, de já dormiu sem jantar, de já pensou em desistir. E me diz uma coisa, quando alguém te pergunta isso, você acha que é curiosidade ou coleta de material? Quando uma pessoa que estava presente me contou como foi essa entrevista, a primeira coisa que eu pensei foi: ok, eles já estão escrevendo o episódio antes dele entrar no palco. Porque é assim que funciona. A emoção precisa ter trilho. Não basta cantar bem. Tem que chorar no momento certo. Tem que quebrar na hora certa. Só que aí vem a parte que ninguém esperava. Nem a produção, nem eu, nem você. Ele não parecia entender que aquilo era conteúdo. Ele não respondeu pensando em como aquilo ia soar. Ele não escolheu palavras. Ele não ensaiou dor. Ele falou como quem fala na vida real, sem câmera, sem plateia, sem aplauso no final. Ele não estava vendendo uma história. Ele estava contando a própria vida. E isso, para a televisão, é ouro bruto. Porque sinceridade de verdade não se fabrica. Não se ensaia. Não se copia. E quando aparece, dá audiência. A produção se animou, muito. Deram roupa melhorzinha, maquiagem leve, aquela orientação básica de palco. Fica aqui, olha para a câmera, espera o sinal. Mas tem coisa que não se esconde. O corpo dele entregava tudo. A mão dura de trabalho pesado, a postura de quem aprendeu a andar segurando peso, o olhar de quem dorme mal há anos. E aí eu te faço outra pergunta, bem direta. Você acha que eles não viram isso? Viu. Viram tudo. E escolheram mesmo assim. Quando ele entrou no estúdio, eu percebi na hora. Ele não estava entrando num show. Não era um palco. Era um território perigoso. Um lugar onde a verdade dele podia virar redenção ou armadilha. Porque verdade, quando cai no lugar errado, não liberta. Ela é usada. E ali, naquele momento, mesmo antes da primeira nota, eu já sabia. Alguma coisa ia sair do controle. Porque quando alguém entra num sistema sem saber as regras do jogo, ou ele aprende rápido, ou o jogo aprende a usar ele. E você já sabe qual foi o caminho. A verdade dele não se adaptou. Ela explodiu. Quando ele começou a cantar, eu senti na hora. E eu não estou exagerando. Aquilo não era técnica. Não era afinação perfeita. Não era respiração treinada. Não era palco. Era coisa de dentro. Daquelas que vêm de um lugar antigo. Um lugar que não aprendeu a mentir porque nunca teve tempo para isso. Sabe quando alguém abre a boca e você sente que não tem volta? Que aquela voz não está pedindo permissão para existir? Foi isso. A primeira nota saiu. E eu tive a sensação estranha de que o estúdio ficou menor. Como se as paredes tivessem se aproximado só para escutar melhor. A plateia entrou com aquela energia clássica de show. Celular levantado, sorriso fácil, expectativa de entretenimento. Só que em poucos segundos, isso começou a cair, um por um, como dominó. Eu vi gente parar de sorrir sem perceber. Eu vi gente engolir seco, como se tivesse lembrado de algo pessoal demais. Eu vi olhos marejarem antes mesmo do refrão. E isso diz muito, porque o refrão ainda nem tinha chegado. Porque ele não cantava bonito, ele cantava necessário. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta agora. Você já ouviu alguém cantar como se não estivesse tentando impressionar ninguém? Como se a música fosse só um jeito de continuar vivo. A voz dele tremia em alguns momentos, sim, mas não era insegurança. Era peso, era acúmulo. Era como se cada palavra tivesse sido carregada por anos antes de sair ali. Como se cada verso tivesse passado primeiro pelo corpo e só depois pela boca. E aí aconteceu algo que me marcou demais. Os jurados, que normalmente ficam naquela postura de análise, cara fechada, cabeça inclinada, anotando o defeito, começaram a diminuir. É estranho falar assim, mas foi exatamente isso. Eles ficaram pequenos diante do que estava acontecendo. Já viu isso? A pessoa tentar manter a pose e perder? Eu vi um jurado ajeitar a postura, cruzar as mãos, descruzar, mexer no rosto. Desconfortável. Eu vi outra jurada levar a mão ao peito, não como quem faz cena,
mas como quem foi atingida por uma lembrança que não pediu para voltar. E eu te faço outra pergunta agora, porque ela importa muito. O que acontece quando alguém no palco para de representar e começa a existir? O que sobra para quem está assistindo? Nesse momento eu entendi uma coisa. Aquele homem não estava cantando para a plateia. Ele estava cantando apesar da plateia. Como se aquele fosse o único lugar seguro para dizer tudo o que ele nunca disse em voz alta. E agora, eu quero que você faça uma coisa para mim, de verdade. Comenta aqui embaixo se você já sentiu isso assistindo alguém se apresentar, aquela sensação incômoda de pensar, isso não é show? Isso é verdade? Comenta, eu já senti isso, ou nunca senti, e se puder, escreve em poucas palavras quando foi. Porque tem uma coisa que eu aprendi narrando histórias assim. A gente não reconhece a verdade pelo discurso, a gente reconhece pelo corpo. E naquele palco, o corpo do carroceiro estava gritando tudo o que a boca mal dava conta de dizer. Só que, e guarda isso, a produção ainda achava que tinha controle da situação. Ela não estava pronta para o que veio depois, porque quando a música acabou, não foi o silêncio normal de um show. Foi o silêncio de quem entendeu demais. O aplauso veio forte, alto, comprido, mas eu juro para você, não parecia festa, parecia outra coisa, parecia alívio. Era como se todo mundo tivesse segurado a respiração junto com ele durante a música inteira. E só agora estivesse lembrando que precisava respirar de novo. Como se o estúdio, por alguns minutos, tivesse virado um lugar sério demais, pesado demais. E ninguém soubesse ao certo se já podia voltar a sorrir. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela situação em que o aplauso não celebra, ele descarrega? Eu senti na pele. O apresentador entrou rápido, com aquele sorriso treinado de quem vive disso, e começou a puxar o clima de volta para o lugar confortável. Soltou frases prontas, daquelas que encaixam em qualquer história. Isso é uma lição. Isso é superação. Isso é inspiração. Só que enquanto ele falava, eu reparei numa coisa que a câmera quase não mostrava. O carroceiro não reagia como alguém que acabou de realizar um sonho. Ele não sorria largo. Não levantava os braços. Não chorava de emoção bonita. Ele reagia como alguém em choque. E deixa eu te perguntar algo importante agora. Você sabe diferenciar alegria de choque? Porque choque não vibra, choque paralisa. Choque deixa a pessoa meio fora do próprio corpo, tentando entender se aquilo é verdade ou se vai desaparecer daqui a pouco. E era exatamente isso que eu via nele. O apresentador perguntou de onde ele vinha. Ele respondeu curto. Perguntou como era a rotina. Ele falou pouco, econômico, como quem protege a própria história de virar espetáculo. Só que a produção queria mais. Sempre quer. Tentava puxar emoção, tentava arrancar frase de efeito, tentava transformar vida em legenda. E aí veio um detalhe pequeno, mas que me arrepiou. Quando o apresentador falou, "Esse prêmio pode mudar sua vida", eu vi os dedos do carroceiro se fecharem. Não foi rápido, não foi teatral, foi devagar, um aperto quase imperceptível, como se o corpo dele tivesse lembrado, sozinho, do peso que ele carrega todos os dias. Como se aquela frase tivesse acionado alguma coisa antiga por dentro. Você já viu o corpo de alguém reagir antes da cabeça? Naquele momento, eu pensei exatamente o que você talvez tenha pensado agora. Pronto, agora vem o final bonito. Agora ele vai sorrir, agradecer, chorar, aceitar o prêmio e a história vai fechar redonda, do jeito que a TV gosta. Mas o que veio em seguida não foi bonito. Foi verdadeiro demais. E quando a verdade aparece desse jeito, não tem trilha sonora que segure. O resultado saiu. Unanimidade. Não teve suspense, não teve dúvida. O estúdio explodiu. Jurado levantou da cadeira, atravessou o palco, abraçou, fez discurso emocionado. A plateia foi junto. Grito, palma, câmera girando, luz piscando. Tudo no volume máximo. E o carroceiro ficou parado. Parado demais. E eu sei que isso parece detalhe, mas deixa eu te perguntar uma coisa bem direta agora. Você já viu alguém ganhar algo grande e não saber o que fazer com o próprio corpo? Porque quando a vitória é esperada, o corpo comemora. Quando a vitória é maior do que a pessoa imagina caber na própria vida, o corpo trava.
Ele não pulou, não gritou, não caiu no choro de alívio. Ele ficou ali, imóvel, como se tivesse acabado de receber uma notícia pesada demais para ser alegria pura. Como se alguém tivesse colocado um objeto enorme nas mãos dele e dito, segura, sem explicar como. E foi aí que uma coisa me doeu de verdade. Talvez ele não estivesse pensando, eu venci. Talvez ele estivesse pensando, e agora? E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando foi a última vez que um "e agora" te assustou mais do que qualquer derrota? Porque o "e agora" é silencioso. Ele vem depois da emoção. Ele vem quando o barulho acaba. E é ali que a vida costuma pegar quem sempre viveu no limite. O apresentador se aproximou com um envelope na mão, naquele tom de momento inesquecível, sorrindo como quem segura o final perfeito, e anunciou com voz firme: "Você acaba de ganhar o prêmio." A plateia respondeu. O som subiu de novo. Tudo indicava que aquele era o ápice, mas antes de qualquer resposta, veio um silêncio. Um silêncio estranho, denso, pesado. Um silêncio que não combina com vitória. Um silêncio tão fora do lugar que eu senti, de verdade, que até as câmeras ficaram com medo de cortar. Como se todo mundo tivesse percebido que algo não estava seguindo o roteiro. E naquele silêncio, sem dizer uma palavra, o rosto dele falou tudo. Não era alegria, não era orgulho, não era incredulidade boa, era confusão. Era o rosto de alguém que nunca foi ensinado a ganhar. De alguém que sempre soube perder, resistir, continuar, mas nunca teve espaço para pensar no que vem depois de um parabéns. E ali, naquele segundo suspenso, eu entendi. O prêmio não tinha chegado como solução. Tinha chegado como pergunta. E a resposta que viria, ninguém naquele estúdio estava preparado para ouvir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não aquele silêncio bonito de suspense televisivo, mas um silêncio real, pesado, desconfortável. Ele olhou para o prêmio, depois para o apresentador, depois para a plateia, como se estivesse tentando entender qual daquelas coisas era mais perigosa. E aí ele falou, sem elevar a voz, sem ensaiar frase, sem tentar parecer humilde: "Eu não sei guardar dinheiro." Na mesma hora, eu vi o estúdio rachar em micro-reações. Teve gente que franziu a testa, teve gente que arregalou o olho, teve gente que soltou uma risadinha nervosa, dessas que escapam quando a mente não sabe como reagir. Porque quando a verdade aparece sem aviso, muita gente ri para não chorar. E deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Quantas vezes você já julgou alguém por uma frase sem imaginar a história inteira por trás dela? Antes que alguém pudesse interpretar por ele, antes que alguém tentasse transformar aquilo em falta de educação financeira, ele completou. E quando completou, a frase caiu como um martelo no meio do palco. Fome não espera investimento. Nesse segundo, eu senti um impacto físico. Como se alguém tivesse puxado uma cortina e me mostrado dois mundos diferentes existindo no mesmo espaço. Porque para muita gente ali, dinheiro era chance, era oportunidade, era futuro, era escolha. Para ele, dinheiro era risco. Risco de sumir rápido. Risco de alguém se aproveitar. Risco de virar problema. Risco de não durar até o fim do mês. E eu te pergunto agora, como você ensina alguém a planejar o amanhã quando o hoje ainda não está garantido? Foi nesse momento que eu entendi. Ele não estava recusando o prêmio por ingratidão. Ele estava recusando por sobrevivência. Ele conhecia a própria realidade melhor do que qualquer conselho bem-intencionado ali. E é exatamente aqui que eu vou te pedir algo com toda a força. Porque esse canal existe para isso. Para contar histórias que não cabem em corte rápido, que o algoritmo tenta empurrar para baixo porque incomodam demais. Se inscreve agora. Se inscreve de verdade. Porque quando você se inscreve, você não está só apertando um botão. Você está dizendo que quer mais histórias assim. Histórias que cutucam, que tiram a gente do conforto, que fazem a gente questionar o que sempre achou normal. E se você chegou até aqui, eu sei que você sente isso também. Então se inscreve agora e fica comigo. Porque o que ele pede em seguida
Não é só inesperado. É um pedido tão simples, tão humano, tão cru, que fez um estúdio inteiro, cheio de gente poderosa, se sentir pequeno, sem que ele precisasse levantar a voz 1 centímetro sequer. Ele não pediu casa, não pediu carro, não pediu emprego, não pediu fama. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Se você tivesse acabado de vencer um programa em rede nacional, o que você pediria? Pensa de verdade nisso. Agora compara com o que ele pediu. Ele pediu o básico, comida quente e um copo d'água, só isso. E no exato segundo em que essas palavras saíram da boca dele, o mundo parou. A plateia ficou muda, mas não foi aquele silêncio educado de expectativa. Foi um silêncio cru, denso. Aquele tipo de silêncio que você escuta nos próprios ouvidos. Um silêncio que pesa no peito e dá vontade de desviar o olhar. Você já viveu um momento assim? Quando alguém diz algo tão simples que ninguém sabe como reagir? O apresentador tentou salvar. Tentou mesmo. Puxou um sorriso, soltou uma frase automática, algo como: "Mas você merece muito mais." Só que a voz falhou no meio do caminho. Porque tem coisa que não aceita maquiagem. Fome não aceita humor. E aí eu vi os jurados. Perdidos. Literalmente perdidos. Gente que vive num mundo onde mudar de vida é slogan, é discurso bonito, é frase de encerramento. Só que ali, bem na frente deles, tinha alguém dizendo sem metáfora nenhuma: "Antes de mudar de vida, eu preciso comer." E deixa eu te perguntar algo que talvez incomode. Quantas vezes você já pulou essa etapa na sua cabeça? Quantas vezes você já falou de futuro para alguém que ainda estava lutando pelo hoje? Eu vou ser honesto com você agora. Eu senti vergonha. Uma vergonha quente. Não por ele. Nunca por ele. Mas por nós. Pelo estúdio. Pelo país inteiro assistindo. Porque aquele pedido simples escancarou uma verdade que a gente finge não ver. A produção se mexeu rápido. Rápido demais. Alguém trouxe água. Mas trouxe estranho. Não foi um gesto humano. Foi técnico. Frio. Como quem corrige uma falha de cena. Como se água no palco fosse um erro de roteiro que precisava ser resolvido antes que desse problema. E naquele momento eu pensei: como assim água virou problema? E foi aí que eu percebi algo assustador. Enquanto a câmera ainda buscava aplauso, enquanto o público tentava reagir, enquanto o apresentador procurava palavras, nos bastidores já tinha gente em movimento. Gente preocupada, não com ele, com a história. Porque aquele pedido não cabia no script. Não dava para transformar facilmente em mensagem bonita. Não dava para embalar em trilha emocionante. Era direto demais, humano demais, verdade demais. E é aqui que entra a primeira grande surpresa pesada que ninguém em casa viu. Porque enquanto você assistia achando que aquele era o momento mais constrangedor da noite, atrás das câmeras, alguém já tentava desesperadamente retomar o controle. E quando alguém tenta controlar uma verdade dessas, geralmente faz coisas que não aparecem no palco. Eu fui atrás do que aconteceu quando as luzes diminuíram. E foi aí que eu ouvi a frase que me enjoou: "Agora a gente organiza essa história." Quem disse isso foi alguém de terno, com pasta na mão, com aquele ar de "vamos resolver." Resolver o quê? A fome? Não, a narrativa. Porque para eles, o pedido por comida e água não era um grito. Era um problema de imagem. E olha como isso é perverso. O cara pede comida e água e a preocupação vira: como isso vai repercutir? Eu ouvi que rolou um debate rápido no corredor. Isso pega mal. Isso viraliza. Isso é forte. Isso pode ser bom. Pode ser bom. A fome do cara podia ser boa, para engajamento. E eu quero te pedir para comentar aqui. Quando você vê um programa explorando uma história triste, você acha que isso é ajuda ou é uso? Comenta ajuda ou usa. E me diz por quê. Eu quero muito ler, porque esse é o tipo de conversa que a gente precisa ter sem fingir que tá tudo bem. E segura. Porque o que acontece depois é ainda mais chocante. Eles tentaram corrigir o pedido dele. Só que corrigir como? Transformando em espetáculo. No dia seguinte começaram a circular cortes nas redes. Só que os cortes não mostravam a música inteira. Mostravam o momento do pedido. E com legenda emocional.
e com trilha sensível, e com frases do tipo lição de humildade. Eu senti raiva, porque chamar aquilo de humildade é confortável. Humildade é uma escolha. Fome não. A produção tentou empurrar uma ideia. Ele quis dizer que o importante é o simples. Não. Ele quis dizer que o corpo dele precisava de energia, que a realidade dele não tinha espaço para discurso. E aí veio outra surpresa, daquelas que você não espera. Disseram que iam gravar um quadro especial com ele. Um dia depois, um presente, uma homenagem. Só que esse quadro especial tinha um objetivo escondido: fazer o público esquecer o constrangimento e lembrar do programa como bonzinho. Era uma operação de limpeza, e eu te juro, quando eu percebi isso, eu entendi que a história ia ficar mais feia antes de ficar mais clara. Porque o carroceiro não ia aceitar ser usado de novo. E quando ele tentou recusar, começaram as pressões. Aqui eu preciso ir com calma, porque essa parte é a mais tensa emocionalmente. Ele disse que queria ir embora, queria voltar para casa, queria sumir. E a resposta que ele ouviu foi: espera só mais um pouco, é importante. Importante para quem? Para ele, importante era comer, descansar, voltar para a vida real. Para a produção, importante era fechar a história. E aí começaram as frases perigosas, as frases que parecem conselho, mas são pressão. Você vai desperdiçar a chance? O Brasil tá te vendo. Você precisa pensar no futuro. Você não pode estragar esse momento. Percebe? Eles colocam o peso do programa nas costas do cara que já carrega peso demais. E eu quero que você comente uma coisa aqui, porque isso é muito real. Você já viu alguém ser pressionado a aceitar algo pelo bem de todo mundo, quando na verdade era só manipulação? Comenta já vi ou nunca vi, e se quiser conta um exemplo bem curtinho. Eu leio mesmo. E agora vem uma virada que eu não esperava, e que muda a leitura de tudo. O carroceiro tinha um motivo secreto para estar tão assustado com dinheiro. Um motivo que ele não contou no palco, mas que apareceu quando alguém mencionou prêmio em dinheiro. Quando a gente vê alguém recusando dinheiro, a primeira reação é julgar. Eu sei. Eu também tive uma pontinha disso lá no começo, antes de entender. Só que aí eu descobri uma coisa que ninguém contou na TV. Ele já tinha sido enganado antes. Não tô falando de caiu num golpe bobo. Tô falando de uma ferida antiga. Um dia, anos atrás, ele tinha juntado um dinheiro pequeno. Pequeno para quem tem muito, enorme para quem não tem nada. E alguém de confiança ofereceu uma oportunidade, um investimento, uma promessa. Ele confiou e perdeu. E não foi só o dinheiro que ele perdeu. Ele perdeu comida naquele mês, perdeu remédio, perdeu paz, perdeu noites. Então, quando ele olha para um prêmio grande, ele não enxerga salvação, ele enxerga risco. Ele enxerga o mundo tentando arrancar dele o que ele não sabe defender. E nesse ponto eu senti um aperto. O que para muita gente é sonho, para ele era gatilho. E aí eu te conto uma coisa. Quando ele pede comida quente e água, ele não está sendo simples. Ele está sendo estratégico, do jeito que a vida ensinou. Porque comida e água, ninguém investe para tomar dele. Ninguém faz reunião para te convencer a aplicar a água. Ninguém te chama no canto para multiplicar a comida. Ele pediu o que era impossível de transformar em golpe. E isso é de uma inteligência triste. Só que a produção não queria inteligência triste, queria lágrima bonita. E aí aconteceu o ato mais inesperado da noite. Alguém de dentro decidiu quebrar as regras. Uma assistente de palco, uma pessoa invisível, dessas que ninguém agradece e ninguém filma, viu o carroceiro sentado num canto, cercado por gente falando, e ela percebeu o óbvio. Ele não precisava de mais conversa. Ele precisava comer. Ela saiu escondida e voltou com um prato simples, comida quente de verdade e uma garrafa de água. E quando ela entregou para ele, eu ouvi que ele ficou sem reação por alguns segundos, como se não acreditasse que era permitido, como se ele tivesse que pedir desculpa por aceitar. Aí ele comeu e chorou, mas não chorou para a câmera. Chorou porque o corpo dele relaxou.
Chorou porque a comida quente fez ele lembrar que ele era humano, não personagem. Só que aí veio a parte mais absurda. Alguém da produção ficou incomodado com aquilo. Incomodado, porque aquilo não estava no timing, porque aquilo não era imagem controlada. E eu ouvi que alguém chegou a dizer, isso atrapalha. A gente precisa gravar ele antes de ele se recompor. Você entendeu o nível? Era melhor ele frágil. Era melhor ele quebrado. Porque quebrado da cena. E nesse momento eu percebi. A história não era só triste. Ela era suja. E ainda ia ficar mais chocante, porque no dia seguinte, o programa tentou transformar o pedido dele em viral. De um jeito que eu não desejo para ninguém. No dia seguinte, eu abri as redes e meu estômago virou. Tinha gente emocionada, sim. Tinha. Mas tinha também um monte de gente tratando o pedido como meme. Fazendo montagem. Fazendo brincadeira. Fazendo vídeo imitando o jeito dele falar. Fazendo comentário do tipo, eu também quero comida quente e água kk. E eu te confesso, eu senti um tipo de indignação que dá vontade de sumir do mundo por alguns minutos. Porque quando a dor vira piada, a gente perde uma parte da humanidade. E aí eu quero que você comente aqui de verdade sem medo. Você acha que a internet ajuda mais a expor injustiças ou ela destrói as pessoas com julgamento e piada? Comenta ajuda ou destrói e me explica rapidinho o porquê. E agora segura porque vem a última grande virada, a revelação que eu prometi. Aqui explica por que o apresentador travou daquele jeito. E por que a produção ficou tão desesperada para organizar a história? Porque existia uma coisa acontecendo por trás que ninguém percebeu. O programa já tinha escolhido a moral do episódio, antes dele entrar no estúdio, e ele estragou a moral. Agora eu vou te contar o que eu descobri depois de juntar relatos, bastidores e detalhes que ninguém colocou no ar. O programa tinha planejado um final perfeito. O carroceiro vencer, aceitar o prêmio, chorar agradecendo, dizer que agora ia investir e o apresentador fechar com uma frase bonita sobre esperança. Era o pacote completo. Só que o pedido por comida quente e água fez uma coisa que nenhum roteiro suporta. Ele trouxe a realidade para o palco. E aí veio a revelação. O motivo do apresentador travar não foi só emoção. Foi medo. Medo de que aquela pergunta silenciosa, como alguém pede água como prêmio, virasse uma cobrança pública. Medo de patrocinador, medo de manchete, medo de pressão. Porque quando o carroceiro pede o básico, ele não está pedindo para o apresentador, ele está pedindo para o país. E o país não gosta de ser cobrado ao vivo. A produção tentou resolver depois. Tentou gravar um especial levando ele ao mercado, enchendo o carrinho, dando cesta, filmando choro, filmando abraço, filmando gratidão. Só que ele recusou. E aqui está o ponto que muda tudo. Ele disse que não queria ser o pobrezinho do mês. Ele não queria carrinho com câmera em cima. Ele não queria plateia aplaudindo a fome dele. Ele queria uma coisa que parece pequena, mas é gigantesca. Ele queria ser tratado como gente, sem humilhação, sem espetáculo. E quando ele recusou o especial, o programa ficou irritado, porque o programa não queria só ajudar, queria controlar o final. Só que ele não deixou, e aí eu entendi finalmente o que aquele pedido significava. Não era só comida e água, era um recado, um teste, um espelho. Ele colocou o estúdio inteiro diante da pergunta mais desconfortável possível. Vocês conseguem lidar com a verdade sem transformar em show? E a resposta na prática foi não. Porque tentaram editar, tentaram embelezar, tentaram viralizar, tentaram limpar a imagem, tentaram transformar fome em lição, tentaram transformar dor em conteúdo, mas tinha uma coisa que eles não conseguiram transformar: o silêncio. Aquele silêncio do estúdio no momento do pedido foi a verdade pura, e é por isso que eu acredito que ele venceu o show, de um jeito que ninguém esperava. Ele venceu porque ele não jogou o jogo. Ele venceu porque ele não entregou a frase pronta. Ele venceu porque ele pediu o básico, e o básico destruiu o palco. E agora eu vou te pedir, do jeito mais forte possível, todos os CTAs. E eu quero que você faça mesmo, porque isso aqui não é só entretenimento, é conversa de vida real.
Se inscreve no canal agora se você quer mais histórias assim, narradas em primeira pessoa, com emoção, investigação e viradas que não tratam gente como personagem. Deixa o like, porque isso empurra o vídeo e faz essa história chegar em quem precisa ouvir. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não é prêmio. Dignidade é direito. Comenta aqui embaixo. Se você estivesse naquele estúdio, o que você faria no momento em que ele pedisse comida e água? Você levantaria? Você falaria algo? Você ficaria em silêncio? Eu quero ler sua resposta. E eu vou te pedir uma coisa relacionada ao tema de verdade. Da próxima vez que você vir alguém invisível na rua, um carroceiro, um catador, um ambulante, alguém trabalhando pesado, olha de verdade. Pelo menos um bom dia. Pelo menos respeito. Porque o que derruba uma pessoa não é só a falta de dinheiro. É a sensação de que ela não existe. Eu sou a pessoa por trás desse canal. Eu tô aqui para contar o que muita gente prefere não encarar. E eu te agradeço por ter ficado até o final. E se você quer o próximo vídeo, eu já te aviso. A próxima história que eu vou narrar aqui envolve uma ajuda que parecia milagre, mas virou armadilha. E quando você descobrir quem estava por trás, você vai entender por que eu não confio mais em final perfeito.